Sabe aqueles jogos fofinhos com cores vibrantes, musiquinha alegre e um personagem carismático que parece querer ser seu amigo? Pois é, esse daqui também começa desse jeito. Você aqui é recebido por um coelhinho fofinho com olhos grandes, sorriso inocente e uma voz suave. Parece inofensivo, até ele te olhar fixamente por tempo demais. Até a música diminui de volume, como se o jogo estivesse escutando você respirar. E aí você percebe que não é você quem tá jogando, e sim ele que tá te conduzindo para o que ele quer. É como se cada movimento fosse friamente pensado e planejado. E no fim, eu já te garanto que não existe final feliz aqui. Isso, meus amigos, é The Bunny Graveyard, um jogo que se disfarça de brincadeira infantil. Só que o mais bizarro é quando você finalmente descobre que, na verdade, ele é desse jeito para atrair e raptar crianças. Sim, eu tenho plena noção que isso é bem bizarro e eu também não queria dar mais nenhum tipo de spoiler aqui no início. Então eu queria pedir para você se ajeitar, pegar uma pipoquinha, um suquinho e, finalmente, seja bem-vindo ao jogo infantil que raptava crianças. O jogo começa numa sala completamente escura. Tudo que tem na nossa frente é uma tela bem antiga, nostálgica até. Nessa tela não tem muitas opções do que a gente possa fazer ali. Tudo que tem, o que mais chama a nossa atenção é um símbolo de coelho. E sem nenhuma outra alternativa, a gente clica nele. Deu erro. Tudo bem, a gente vai lá, tenta de novo, e mais uma vez deu erro. Nesse momento, você já começa a pensar, beleza, só tem uma opção aqui no jogo, e a única opção tá dando erro, que merda que eu faço? Você então clica mais várias vezes, até que do nada, começa tipo um minigame bem retrô, como se fosse um 8 bits, alguma coisa assim, e você só tem que simplesmente escolher um lado para qual você quer seguir, direita ou esquerda. E você fica naquela, sem entender o que o jogo quer te mostrar, sem entender o que te espera mais pra frente. Até que do nada, a tela começa a ficar mais escura e mais roxa, e ela começa literalmente a rachar e te puxar pra dentro de um jogo. O jogo em questão naquela espécie de fliperama se chama The Bunny Garden. E então, quando a visão finalmente clareia de novo, a gente vê aquelas mãozinhas de mouse caindo com tudo no chão e tendo dificuldade de levantar. E é nesse momento que o jogo te surpreende logo de cara, porque a gente não controla uma pessoa ou algum monstro, alguma coisa do tipo. A gente é literalmente a porra de uma mãozinha. Quando a gente finalmente consegue se levantar, surge uma outra luvinha, parecida com a gente, mas numa coloração um pouco diferente, fazendo um sinal pra gente seguir ela. A gente então acaba aceitando e segue o caminho que ela tá pedindo. Aqui a gente já consegue ver uma das mecânicas principais do jogo. A nossa mãozinha, o nosso personagem, o nosso boneco, tem uma barra de estamina. E se você tá começando a jogar um jogo de terror e o seu personagem tem uma barra de estamina, você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai muito tomar no... A gente então vai passando por um jardim bem bonito, na verdade, tudo bem colorido, e aquela luvinha tava guiando a gente até uma personagem, a Sky, essa coelha fofinha. Nessa nossa primeira interação não tem nada demais. Ela nos dá as boas-vindas, joga uma conversa fora ali, uma conversa fora aqui. Só que se você reparar bem, ela deixa escapar algo minimamente curioso. Ela diz que é difícil fazê-las trabalhar direito. A frase sai com leveza, mas não deixa de carregar um tom de reclamação velada, meio passiva-agressiva, sabe? Ela então explica que precisa da nossa ajuda no jardim e que vai nos colocar para trabalhar logo de cara. E a missão é plantar e colher vegetais. É bem simples, na verdade, e aqui você entende mais ou menos como que o jogo vai seguir. Tem vários minigames que você precisa fazer. O legal é que depois dela falar isso, você tem a opção de escolher entre ajudar ela e não ajudar ela. Se você não quer, você simplesmente clica no não. Ela vai ficar um pouco triste, vai falar, vamos lá, por favor, me ajuda nessa. E se você clicar de novo no não, ela vai falar, poxa, não, por favor, cara, seria de grande ajuda, não sei o quê. Só que o problema é quando você clica vezes demais no não. Aparentemente a gente aceitou. Depois disso, a Sky nos guia até um pequeno canteiro no canto do jardim. Ali ela nos explica como que vai funcionar e o jogo explica como que vai ser a mecânica de cada minigame. Sim, aqui você começa a entender e perceber como que o jogo vai agir conforme a história for passando. Você sempre vai fazer alguns minigames e explorar com aquela estamina que a gente já viu no começo do jogo. Aqui nesse minigame, a mecânica é bem tranquila. Você precisa cavar um buraco, plantar semente, chegar e quando crescer, colher o vegetal. É bem fácil, tá ligado? É realmente um jogo infantil. Só que, mano, é tão gostosinho fazer esse minigame, o barulhinho da sua pazinha batendo ali no chão, o barulhinho da água regando a planta, mano, é muito bom, é relaxante de verdade. Então
Então quando a gente termina a primeira parte da tarefa, a Sky fala que vai chamar uma luvinha pra ajudar a gente a fazer a segunda parte, que é regar as flores. Ela então pede ajuda pra luvinha de número 8, só que ali ela é informada que a luvinha número 8 não tá por perto naquele momento. A ausência da número 8 não parece ser algo grave à primeira instância, mas ainda assim você sente uma estranheza no ar. Bom, depois disso a Sky só solta uma espécie de suspiro e chama a mãozinha de número 42 para ajudar a gente. E bom, a gente começa a trabalhar juntos, colocando as sementes, fechando os buraquinhos, regando as flores e tal, bem tranquilo. De repente, a Sky fala que ela precisa sair dali porque ela precisa cuidar de algo importante. Tudo bem, a gente não tem muito o que fazer, a gente termina o nosso trabalho, ela agradece a gente e a gente fica livre para explorar o lugar. A gente anda por aquele jardim com cores vibrantes, aquele solzinho gostoso batendo, até um ventinho, mano, a brisa, você sente a brisa. Só que uma coisa que chama a nossa atenção é que tem um pequeno canteiro com essas flores vibrantes. Elas ficam balançando de um lado pro outro, meio que dançando. E acredite se quiser, guarda essa informação porque ela vai ser muito importante daqui a pouco. A gente então continua explorando o jardim e mais pra frente a gente encontra outras mãozinhas, cada uma fazendo uma coisa diferente. A gente interage com elas fazendo pequenos desafios, ou seja, mais minigames aqui no jogo. A gente joga basquete, que é a minha parte favorita no jogo. A gente brinca de esconde-esconde com mais algumas luvinhas. E também, por último, a gente brinca de pedra, papel ou tesoura. E como eu já disse, tudo bem tranquilo, tudo bem leve. Parece que o jogo ele faz de propósito questão de você esquecer que você tá jogando algo que é extremamente perturbador, porque você literalmente só tá relaxado. E depois disso, ele com certeza vai te pegar desprevenido. E conforme a gente vai terminando os minigames e as disputas com as outras luvinhas, a gente acaba ganhando um pedaço de papel rasgado de cada uma. No início não parece ser grande coisa, mas conforme a gente coleciona mais partes, percebemos que elas se encaixam, formando um conjunto de instruções. E o que está escrito, você me pergunta? Nada, mas tem vários símbolos diferentes numa ordem específica. E é claro, meu príncipe, você não é burro, aparentemente isso é um código. Mas pra que ele serve e por que estão dando isso pra gente? A gente ainda não sabe direito. E enquanto tentamos entender o que significa aquela coisa, algo chama a nossa atenção. Uma das mãozinhas ajudantes, que até então estava por perto, começa a se afastar devagar, quase de fininho, olhando para os lados como se quisesse evitar ser notada. Ela se move para o sul, na direção de uma área menos cuidada do jardim. A gente obviamente prestou atenção naquilo, e isso é muito suspeito, a gente não pode simplesmente deixá-la ir e, mano, não fazer nada. E então a curiosidade fala mais alto e a gente acaba seguindo ela. Essa mãozinha para na frente de um poço e sem qualquer hesitação, ela pula lá dentro. Por um segundo eu entrei em choque porque eu comecei a achar que esse jogo trataria de uns assuntos muito mais pesados do que eu tava esperando, tipo tirar a própria vida ou coisa parecida. Mas eu fiquei pensando, mano, a gente tá no início do jogo. Eu acho que isso não aconteceria agora. Então, pulando lá embaixo, a gente percebe que a outra mãozinha sobreviveu, e a gente também. Ali no literal fundo do poço tem um portão na nossa frente e em cima dele tem um desenho que simboliza que é proibida a entrada de coelhos. A gente bate na porta e o ser que tá do outro lado pede a senha. Obviamente é o código que a gente tem. Então a gente faz os gestos de mão e ele deixa a gente entrar. Quando a gente entra, a gente não vê ninguém, é só um corredor escuro e bem longo. A única luz que a gente tem vem diretamente de algumas lâmpadas fracas penduradas no teto. As paredes estão cobertas de pichações, algumas feitas com tinta, outras simplesmente riscadas com algo pontiagudo. E entre as frases que estão escritas, duas se destacam. A primeira é "sem mais regras" e a outra é "adoramos caixas". Que porra é essa? O corredor parece não ter fim, e a sensação de que estamos sendo observados cresce a cada passo. O som dos nossos movimentos ecoa misturando-se com um leve arrastar de algo distante, até que finalmente, no fim do corredor, a gente vê uma figura. É um literal humano com uma caixa de papelão na cabeça. Ele parece ser inofensivo, a gente não consegue ver o rosto dele, mas ele fala com a gente de uma forma bem amigável. Porém, mesmo assim, se você prestar atenção direito, você nota algo que também é esquisito. Pelo formato dele e por essas orelhas gigantes que ele tem, aparentemente ele também é um coelho, sendo que ali naquele portão estava mostrando que era extremamente proibida a entrada de coelhos.
A gente não entende nada. Esse cara que tá na nossa frente é o Boxers. Resumidamente, o que o Boxers fala é que por mais que a gente tenha conseguido entrar naquele tal esconderijo, ele não confia muito fácil nas pessoas e não confia na gente. Fala pra gente não levar pro lado pessoal. Então ele propõe um desafio pra gente provar o nosso valor pra ele. Ele não fala o que vai ser e só começa a levar a gente mais a fundo naquele poço. E enquanto avançamos mais a fundo naquele esconderijo, o jogo corta pra uma cena. As mãos ajudantes estão reunidas em frente ao dormitório delas. Elas estão murmurando, estão inquietas, e ali a gente vê que definitivamente tá acontecendo alguma coisa lá fora. Voltando pro momento que a gente tava, o Boxers, ele finalmente revela qual vai ser a competição. E é boxe. O que você esperava? O nome do cara é Boxers, filha da... Mas ele não é nenhum lunático, ele sabe que se a gente só entrar ali, a gente vai tomar uma surra. Então antes, ele põe a gente pra treinar, e aí o jogo explica mais ou menos como funciona a mecânica daquele minigame. Como eu já expliquei no início do jogo, os minigames são bem simples porque, lembrando, é um jogo infantil. A gente nota que naquele esconderijo também tem várias mãozinhas se movimentando pelo lugar, esperando o espetáculo começar a acontecer. Tipo, parece que é algo recorrente. Parece que todo mundo fica vivendo essa vida dupla entre trabalhar pra Sky, que é aquela coelha, e ficar ali no subterrâneo com Boxers. Mas nesse momento do jogo, a gente ainda não sabe quem é vilão e quem é bonzinho, se é que tem um vilão ou se é que tem um bonzinho. E então, avançando um pouco mais, o jogo nos dá a possibilidade de escolhermos quem vai ser o nosso adversário no box. A gente pode escolher o adversário que é assustador, ou o adversário que é elegante, ou por último, mas não menos importante, o adversário épico. Aqui vai de cada um, você escolhe com quem você vai querer lutar primeiro. Ah, e antes disso, o Boxers fala que a gente vai precisar de um nome de lutador. Ele sugere pra gente o nome de Quebra-Dedos, e eu achei simplesmente genial. Eu quase usei, mas na verdade eu usei Sasuke Uchiha da Silva, foda-se. Você então seleciona o seu oponente, coloca o seu nome de lutador e tudo se prepara, tudo é construído ali para aquela ambientação de competição ali naquele subterrâneo. O Boxers vira uma espécie de mestre de cerimônia e ele começa a apresentar os lutadores. As mãozinhas, que são a plateia, elas começam a torcer e vibrar. Eu não sei se chegam a gritar, né, porque são mãos, mas por aí. A gente enfrenta cada lutador e, por incrível que pareça, por mais que seja um jogo infantil, eu perdi algumas vezes. Cada lutador ali tem a sua estratégia e sua forma de lutar que é diferente um do outro. No geral, é bem legal ficar naquela trocação. Mas, se tem um lutador que chama muito a nossa atenção, é o Finger Taker. Ele é bem macabro, tá ligado? Ele tem uma cara de mal do cacete e ele me fez perder algumas vezes, né? Não foi tanto assim também, não é um Souls-like da vida. A gente então termina, vence as lutas e no finzinho, o Boxers ele chega bem perto da gente e diz que era pra ter mais um competidor, mas ele tá sumido. Se você reparar bem, tem muita gente sumindo aqui nessa merda. O que tá acontecendo? O nome desse cara é Iron Punch. E a gente chega até a entrar na sala dele pra ver um pouquinho as coisas, mas enfim. A noite segue, as luvinhas começam a se acomodar ali, meio que tem várias almofadas ali no chão, e elas começam a se preparar pra dormir. E a gente também. Só que no meio da madrugada, algo desperta a gente. O lugar tá completamente silencioso. Só tem um som distante de respiração de dezenas de luvinhas dormindo. A gente se levanta e caminha pelo subsolo escuro. E é ali que a gente vê o Boxers parado, sozinho no fim do corredor. O que esse filho da p tá querendo fazer ali? Ele então leva a gente pra uma sala que parece ser o esconderijo daquele esconderijo. E é nesse momento que você sente um pequeno arrepiozinho jogando, eu juro, eu não tô exagerando. O Boxers fala que eles estão se planejando pra fugir dali. E assim, vamos recapitular um pouquinho. A gente tá num lugar completamente colorido, um jardinzinho bonito. A líder deles é uma coelhinha fofinha também. Você tem que plantar algumas coisinhas, colher. Tipo, não tem nada de errado acontecendo, assim, tirando, né, os sumiços repentinos dos outros personagens. Mas aparentemente, pelo menos na nossa visão, não tem nada de errado acontecendo. Então, do que eles estão querendo fugir? Ele diz que eles desconfiam de um labirinto, que a Sky nunca deixa ninguém chegar perto de lá. Sempre arruma uma desculpa. Ela diz que não tem nada, mas eles sentem que aquele lugar específico, aquele labirinto, na verdade é a saída daquele inferno. E ele diz que sempre que uma luvinha chega perto demais daquilo, ela some, assim como aconteceu com a luvinha de número 8. Ela era que estava arquitetando todo esse plano de fuga. Então ele se aproxima mais um pouco e fala que é por isso que ele precisa da gente. Ele quer que a gente tente encontrar a luvinha de número 8, já que somos novos, ninguém vai desconfiar da gente. E então, ainda meio confuso, sem saber quem é o real vilão dessa história, a gente aceita e volta pro jardim assim que amanhece. O ar frio da manhã, ele invade os nossos pulmões, carregado daquele cheiro úmido de terra molhada.
mas a gente não consegue dar nem alguns passos pra fora que a gente já para bruscamente. Ali tá ela, a Sky, que aparentemente é a vilã daqui, ou pelo menos foi o que deu a entender pra gente. A Sky nos fala que aquele dia é perfeito pra plantar, só que no exato momento que ela fala isso, o tempo fecha e começa a chover muito. Ela então obviamente nota que não vai dar pra plantar hoje, mas ela também não se deixa abalar e fala: bom, tive uma ideia, me acompanhe. Ela não fala qual é a ideia, a gente só acompanha ela. Ela então nos leva pro dormitório das outras mãozinhas. Esse sonzinho de chuva lá fora só torna o cenário mais sonolento. Só que a Sky, ela quebra isso porque ela tá com literal apito e ela sopra com toda a força, acordando todas as mãozinhas e elas acordam se tremendo muito. Elas estão desesperadas e a gente não entende muito bem o porquê. Tipo, beleza, aquilo dá um susto, mas elas estão muito assustadas. Parece que elas vão morrer, tá ligado? E o mais engraçado dessa cena é que enquanto todo mundo tá em choque, a Sky é o completo contraste daquilo. Ela tá feliz falando: gente, hoje a gente vai fazer uma viagem, então todo mundo se arruma, a gente vai pra uma lagoa próxima. Literalmente, ninguém comemora, ninguém fala nada, fica só um silêncio absurdo ali naquele lugar. A tela escurece suavemente e uma música alegre começa a tocar, quase uma canção de roda infantil. A cena mostra a Sky na frente, conduzindo todas as luvinhas em fila, como se fosse aquela brincadeira do mestre mandou. Monark, pelo amor de Deus, abaixa essa mão, filha da p... As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nariz... Mas então, o jogo ele deixa escapar um detalhe bem, mas bem perturbador. No meio dessa marcha colorida, uma das luvinhas ela é atacada brutalmente. Em um corte rápido, ela claramente perdeu a vida ali. Só que tudo continua normal, como se nada tivesse acontecido. Mano, esse jogo, ele brilha nas nuancezinhas ali, nesses pequenos detalhes, porque ele vai te deixando desconfortável de pouquinho em pouquinho. As coisas vão escalando bem lentamente. E aí, quando tudo se une, você vê a bola de neve que você se meteu. Depois de um tempo, a tela escurece de novo e a gente finalmente chega no local. Só que ali só tá a Sky e a gente. E aí ela nota: ah, poxa vida, a gente separou das outras luvinhas. Acha elas aí pra mim, por favor? E aqui, meus amigos, a ambientação do jogo muda bastante. O cenário agora é uma mata mais densa e úmida. O chão afunda nos nossos passos de mão. A vegetação é completamente fechada e tem alguns barulhos estranhos ecoando naquela floresta. E explorando esse labirinto verde, a gente encontra algo totalmente fora do que a gente tinha visto no jogo até então. A gente encontra uma cápsula de escopeta. Por que haveria uma cápsula de escopeta no meio da colheita feliz? É claro que o jogo não explica nada e a gente só continua. E mais adiante, a gente encontra a primeira luvinha. E continuando a busca, a gente encontra a segunda luvinha. Só que essa segunda, ela tá muito inquieta. Ela tá o tempo todo apontando para algum lugar e correndo. Então a gente começa a correr na direção que ela tá apontando. Talvez ela queira nos contar alguma coisa. Depois de um tempo, essa luvinha então nos guia até aquele pequeno grupo de luvinhas que tinham se perdido. Elas estão na frente de uma pedra gigantesca e elas ficam pedindo a nossa ajuda para arrastar aquela pedra por algum motivo. A gente então obviamente ajuda. E é nesse momento que o jogo revela o que estava atrás daquela barreira. É uma criatura completamente monstruosa, mas aquilo não é bem uma criatura, ela é uma luvinha, só que bem diferente. Eu acho que ela tá fazendo amor com suco, essa filha da puta. O meu veredito: fake news! Essa luvinha gigante e bizarra, ela tá devorando alguma coisa fresca. Aquela cena é completamente grotesca. O silêncio da floresta é quebrado apenas pelos sons molhados da criatura devorando a sua presa. Mas então, ela para e com aqueles olhos vazios, ela começa a andar na nossa direção. E então ela vai chegando cada vez mais perto. Irmão, o que a gente vai fazer, tá ligado? A nossa estamina dura muito pouco, a gente tá fudido. Olha o demônio! Corre! Eu te... A cada segundo esse monstro avança, e com certeza não existe algum lugar que a gente possa correr. O coração dispara, a floresta parece se fechar em volta, e então, a voz da Sky. A Sky, só com aquela voz, meio que fez a criatura recuar, por algum motivo. E logo depois, o jogo corta para a próxima cena. A Sky nos leva até um pequeno casebre no meio da floresta, uma cabana simples. Aquele lugar é a casa do Nelson, o sapo. Assim que a gente entra na casa dele,
Não existe boas-vindas e nem sorrisinho. O Nelson literalmente saca uma escopeta e aponta para a cabeça da Sky. A tensão é imediata, aquele cano frio tá encostando na testa dela. Só que o mais assustador aqui não é nem isso. O mais assustador é que a Sky ela não demonstra nenhum tipo de medo. Ela só continua rindo, ignorando aquilo. Se no início você já achava essa felicidade dela um pouco estranha, agora você começa a ter um pouco de medo. Depois disso, eles começam uma conversa. E entre uma fala e outra, uma informação crucial acaba escapando. Ali o Nelson fala que o filho dele também tá desaparecido. Mais um pra lista, filho, esquece. Sim, mais uma peça nesse quebra-cabeça. Mais uma ausência naquele lugar que ninguém consegue explicar como e por que tá acontecendo. A Sky então, com aquele sorriso que parece nunca desaparecer, olha pro Nelson e diz: vamos pescar como nos velhos tempos? O sapo, sem ter muito o que fazer, ele suspira fundo e aceita. Ele definitivamente não parece confortável com a presença dela ali. Logo depois disso, o jogo coloca a gente na beira do lago. Aqui novamente está prestes a começar mais um minigame. A Sky propõe uma aposta, sabe? Quem pescar mais peixes, vence. Ela ou o Nelson. Só que o ponto bizarro é que a gente que vai ser o anzol do Nelson. E por mais que o jogo queira fazer aquela parte parecer divertida e alegre, a gente sente um desconforto enorme. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito medo de mar de videogame. Então, a gente sente um desconforto enorme, principalmente porque assim que a gente entra, uma piranha, uma literal piranha já começa a caçar a gente dentro daquela água. Mas, mesmo com o desconforto, a lógica do jogo é simples. Quem pescar mais, vence. Em menos tempo, obviamente. E irmão, com todo respeito, nesse aqui eu amassei, mas assim, não deu chance pra ela. Só que o ponto é, a Sky, ela ainda tá com aquele sorrisinho. Ela não tá ligando pra nada, tá ligado? Ela não parece se importar com a derrota. Então ela continua. E o Nelson pergunta: pra onde você tá indo, Sky? Ela fala: bom, a cada derrota, né, a gente vai indo cada vez mais fundo pra ficar mais difícil a nossa competição. O segundo round começa então e a gente já tá mais a fundo naquele lago. Mas mesmo assim, a gente vence da Sky novamente. Ela continua sorrindo. Mas dessa vez, você sente uma tensão gigantesca no ar. E se antes, no segundo round, já tava meio sinistrinho, a água já tava mais escura, agora no terceiro, a gente tá literalmente no fundo do lago, basicamente. O Nelson olha pra Sky e pergunta: você tem certeza que tá pronta pra isso? E nesse exato momento, o jogo corta para uma cena perturbadora. A Sky começa a vomitar uma gosma preta. O clima já foi totalmente pro c****, algo horrível tá prestes a acontecer. A Sky depois disso, ela vira pro Nelson e fala: eu realmente esperava mais da sua espécie. Achei que vocês fossem mais inteligentes. O Nelson, ele fica completamente irritado naquele momento. O ar tá pesado demais. Só que agora, parece que a Sky realmente irritou ele pra valer, e ele não quer mais continuar naquela competição. Então ele se reúne com a gente, né, e fala que vai sair dali. E então, garras enormes emergem da água, cercando toda a nossa embarcação e bloqueando a nossa saída. A Sky então, do barco onde ela tá, ela começa a gritar falando: você pode até ir, mas se você fizer isso, você nunca mais vai ver o seu filhinho querido. Ela continua provocando o Nelson, falando em tom de deboche que o filhinho dele ainda tá vivo. Porém, depois disso, ela dá uma pequena pausa na frase dela e termina dizendo: pelo menos por enquanto. A Sky então continua, falando que tudo que ele precisa fazer é seguir as regras dela, obedecer, e aí assim ela pode finalmente levar ele até o filho sumido. E aqui, a dinâmica desse minigame muda completamente, porque agora não é quem pesca mais vence. O que a Sky fala é que a gente precisa sobreviver até o final da rodada. Só que tem um grande porém: se a gente falhar, o Nelson também vai perder a vida. O clima é completamente pesado e sufocante. As piranhas, aqueles bichos debaixo da água, começam a se mexer cada vez mais e atacar a gente em grupo. Não é só a gente que tá em risco ali, a vida do Nelson também tá nas nossas mãos. A cada segundo parece que vai ficando cada vez mais sufocante, até que simplesmente o tempo acaba e a gente sobreviveu. E então o Nelson fala: bom, tá feliz? Já fizemos o joguinho idiota. E então, pela primeira vez, a gente vê a Sky quebrando e surtando, acabando com aquele personagem que só ficava rindo o tempo todo e fingindo estar feliz. E sem mais nem menos, aquele monstro que tava debaixo da água cercando o nosso barco
literalmente engole ele. E então depois disso, tudo escurece. De repente, quando a gente volta, a gente tá de frente pra casa do Nelson, vivos. A gente não sabe exatamente como a gente sobreviveu, mas a gente tá lá. E a sensação é clara, a gente sobreviveu somente por sorte. A cabana tá num silêncio absoluto. Ao entrar no lugar, é um completo caos. Móveis quebrados, papéis espalhados, manchas pelo chão, tudo indica que alguém ou alguma coisa revirou o local completamente. A gente procura por qualquer tipo de pista, mas não encontramos o Nelson, e muito menos o filho dele. A única coisa que restou, e a única coisa que a gente acha, é uma lanterna velha. Não é bem uma lanterna, mas você entendeu. E com essa lanterna, a única opção que nos resta é tentar achar o caminho de volta sozinhos, naquela mata escura. O tempo todo a sensação é muito clara, parece haver algo se arrastando por perto, mas sempre fora do alcance da luz, até que de repente o encontramos. Aquela luvinha monstruosa tá ali com a gente de novo. E novamente a gente fica escutando aqueles barulhos repugnantes porque ela tá se alimentando mais uma vez. Parece que a cada mordida respingos caíam pelo chão. E quando a lanterna consegue iluminar o lugar que ela tava, a gente congela por completo. A criatura parece ter percebido a nossa presença ali, então ela meio que faz um contato com a gente e sai daquele lugar. Quando a gente cria coragem pra finalmente ver na luz o que ela tava devorando, infelizmente, aquilo era a cabeça do sapo. A gente vê claramente que os olhos estão arregalados ainda, a boca aberta num grito interrompido. A confirmação é cruel, ele não teve sequer uma chance de escapar. Depois da revelação grotesca com a cabeça do Nelson, o jogo não dá tempo pra gente de respirar. Sem qualquer aviso, o clima se transforma e de repente não é mais objetivo claro além de sobreviver. O que resta são algumas lamparinas espalhadas pela floresta. São umas chamas bem frágeis que dançam ao vento. Elas são a única promessa de que talvez ainda exista uma saída pra gente. Seguir aquelas luzes parece ser a única opção, mas cada passo é acompanhado pela certeza de que não estamos sozinhos. E sim, aquela luva monstruosa voltou. Só que dessa vez não é como uma aparição macabra ocasional, e sim como um predador ativo. A parte que pega aqui é o silêncio, ele se torna ensurdecedor. Não existe uma trilha sonora bonitinha, é só música ambiente da floresta. E às vezes o estalo úmido de passos da criatura, ou sua respiração grave, rondando perto demais. E além disso, a gente tem mais uma parte que eu acho genial no jogo. A lanterna que antes parecia a nossa salvação, se revela como uma faca de 2 gumes. Fora da mata alta, ela ilumina bem o caminho, mas também nos expõe ao monstro. Aquela coisa enxerga a luz e sabe que a gente tá ali. Então para sobreviver, a gente precisa apagar a nossa segurança e se jogar no escuro, sufocante da grama alta. E esse ciclo de tensão ele fica se repetindo o tempo todo. Arriscar a luz para avançar um pouco, mergulhar no escuro para se esconder, torcendo para que a criatura não perceba a nossa presença. O jogo não avisa quando ela tá perto demais. Não há indicadores, só a intuição, os sons e o medo constante de errar um passo. E caso não tenha dado pra perceber, essa é a parte em que o jogo abraça o terror psicológico por completo. O joguinho divertido definitivamente acabou. Aqui a gente agora tem que sobreviver a qualquer custo. No meio daquela floresta sufocante, depois de tanto correr no escuro e quase ser despedaçado, encontramos algo curioso. Um poste velho de madeira, marcado por um desenho tosco e rabiscado. À primeira vista não dá pra entender direito, é um esboço quase que infantil, mas olhando bem, parece mostrar um cofre trancado, e ao lado dele tem figuras que lembram o monstro que a gente fugiu e uma luvinha bem irritada. Obviamente de primeira não faz sentido algum aquilo. A gente não tem a senha e nem sabe o que aquele cofre guarda, mas a ideia de que talvez exista alguma forma de virar esse jogo começa a aparecer agora. E seguindo adiante, a resposta surge diante de nós. No meio da trilha, coberta por folhas e galhos, a gente encontra uma armadilha de urso. E então, tudo se torna óbvio demais. Aquele desenho estava tentando dizer que a única forma de avançar era se a gente atraísse aquele monstro para aquela armadilha de urso. Um plano com muitas chances de dar errado, com certeza, mas assim, é a nossa única opção nesse momento. E aqui, irmão, o coração dispara. O jogo nos obriga a fazer algo que vai contra o instinto, encarar o predador de frente. E com a lanterna, literalmente com as mãos tremendo, a gente avança devagar, chamando a atenção daquela coisa. E quando ela finalmente vem na nossa direção, aos tropeços e arrastando as garras no chão, nós corremos. Um único passo errado ali e tudo estaria perdido. Mas por algum milagre, a gente consegue e a criatura cai diretamente na armadilha. Só que o estranho é que assim que a gente consegue colocar ela na armadilha, ela não solta um rugido, alguma coisa parecida.
Na verdade, ela começa a se mover num padrão específico. Ela repete uma sequência estranha de gestos com os dedos, movimentos rígidos, mas com um padrão claro. É impossível não lembrar das flores no início do jogo, aquelas que ficavam dançando, lembra que eu pedi pra você não esquecer? Então, esse é um dos motivos. É como se a criatura estivesse tentando se comunicar com a gente. E a pergunta que fica é: por quê? E a única conclusão plausível é que talvez aquilo não seja um monstro sem mente, mas talvez um recado de alguma coisa. E é claro, se você tem um pouquinho de neurônio, você percebe que aquela movimentação daquela luvinha deve ser o código daquele cofre. A gente então desesperadamente coloca a sequência de movimentos ali na fechadura do cofre. E funciona. E ali dentro, descansando no fundo do ferro frio, encontramos uma chave. E na hora a gente já entende. Antes da gente chegar lá, a gente passou por um portão que estava trancado. Ou seja, essa chave é para aquilo. E aquele portão nos leva diretamente até uma ponte, onde aparentemente a gente chegaria naquele labirinto que falaram pra gente mais cedo. Então, com todo esse perigo iminente, a gente não pensa duas vezes, sai correndo e vai abrir o portão. Quando a gente consegue abrir o portão, a nossa alegria ela não dura por muito tempo. Porque aquela luvinha monstruosa conseguiu se soltar da armadilha. A gente começa a fugir, a gente dispara pela ponte usando cada gota de estamina, cada fôlego, cada segundo como se fosse o último. Mas o destino, ali ele é cruel. No meio da corrida desesperada, a gente tropeça. Óbvio que a gente ia tropeçar, mesmo sendo a porra de uma mão flutuante. A gente tropeça. A figura monstruosa avança das sombras, as garras prontas para nos rasgar. E aqui não tem muito o que fazer, né? É o fim. É assim que acaba o jogo. Espero que você tenha gostado. É óbvio que é brincadeira. No meio daquilo, surge uma silhueta ainda maior do que ela. Um vulto roxo aparece. E é claro, é Sky. Ela tá completamente diferente a essa altura do jogo. E assim, não vai se alegrando muito não, porque ela não veio salvar a gente, é meio que óbvio. Ela só tá obedecendo ao próprio impulso, destruir todas as outras luvas. E num espetáculo completamente grotesco, a Sky agarra a criatura e despedaça ela como se fosse feita de papel. A gente escuta o estalo dos ossos e o som da carne sendo rasgada. E aí que a gente percebe que aquela criatura, na verdade, era a luvinha de número 10. Quando o massacre termina, a Sky fica meio que diferente. Do nada, o corpo dela curva de novo e ela volta a vomitar aquele líquido preto e viscoso. E logo em seguida, ela acaba desmaiando no chão. O corpo dela basicamente parece uma casca vazia naquele momento. E por mais que estejamos aterrorizados, mano, é óbvio, é o nosso único momento, é a nossa única chance, talvez a única chance de fugir daquele lugar com vida. A gente então não pensa duas vezes. A gente começa a correr pelo caminho mais estreito da floresta, guiado apenas pelo instinto e pelo medo. Tudo é confuso o tempo todo e escuro, como se a própria mata quisesse nos engolir. Até que finalmente, depois de tanto correr sem rumo, avistamos algo no horizonte, uma casa solitária. Talvez não seja a melhor das ideias entrar naquela casa que a gente não conhece, mas naquele momento é o único abrigo que a gente conseguiria ter. A gente então avança e fecha a porta atrás de nós. O silêncio é pesado. O lugar ele é um pouco estranho, talvez. Mas conforme os nossos olhos se acostumam com a penumbra, os detalhes começam a se revelar. Irmão, a gente tá simplesmente na casa da Sky. Aqui o nosso coração dispara, porque é óbvio, se ela voltar, acabou pra gente. Mas mesmo assim, se aquela é a casa dela, talvez a gente consiga alguma resposta ou algum item ou alguma coisa que faça com que a gente fuja daquele lugar. E então, vasculhando o lugar, a gente encontra algo diferente. É um alçapão, revelando uma escuridão ainda mais sufocante abaixo. Tomamos coragem e abrimos. Mas antes mesmo de enxergar o que há lá dentro, a gente escuta um som. É a Sky chegando naquela casa. E sem tempo para reagir, ela nos agarra e com força nos lança para dentro do alçapão. O nosso corpo, a nossa mão, despenca no escuro e cai com toda a força no chão. E para nossa surpresa, ali embaixo, a gente encontra um garoto. Mas ele não é um garoto qualquer. Ele é o filho do Nelson que estava desaparecido e que sim, a Sky tinha raptado. E ele, imediatamente, conta pra gente o que aconteceu. Ele diz que estava tentando surpreender a Sky, mas pagou caro por isso. O momento que o garoto presenciou era o momento em que a Sky estava matando a luvinha de número 8. E ali, ele nos entrega um anel prateado, o anel que a luvinha de número 8 usava. Aparentemente, ele é muito importante para alguma coisa, talvez pro labirinto. Agora, a nossa missão é muito clara, a gente precisa terminar o que a luvinha de número 8 começou.
a fuga de todo mundo, ou de todo mundo que sobrou. Com esse anel, a gente tem a dica que precisávamos para abrir a porta trancada do alçapão. A sequência se revela, e atrás daquela saída improvisada, encontramos algo essencial: um pé de cabra. Só que o ponto aqui é que não dá pra gente voltar da onde entramos. A Skye tá na casa, rondando como se fosse um predador. Tentar passar por ela agora seria praticamente um convite pra morte. E a solução que a gente encontra é um tubo de ventilação. A gente pega o pé de cabra e com toda a força a gente abre aquela chapa de ferro velho. Quando a gente tá dentro da tubulação, uma coisa estranha começa a acontecer. Eu achava que era a trilha sonora do jogo, mas não é bem por aí. Um piano começa a tocar. A gente segue pelo tubo esperando encontrar uma saída, mas a revelação é cruel. Há apenas um único lugar que a gente conseguiria passar. Um único ponto, que leva a gente de volta pro início da casa. Resumindo, a gente não tem escolha. Se a gente quiser escapar, a gente vai ter que fazer o impossível, passar pela Skye sem sermos notados. Por algum motivo meio esquisito, a Skye realmente estava ali sentada diante de um piano. E aquele som ficava ecoando pela casa inteira. Só que o ponto mais assustador e bizarro é que enquanto ela tocava, os olhos dela percorriam o ambiente. A tensão era insuportável. A gente precisava se mexer pelas sombras, sem chamar atenção, sem deixar escapar nenhuma respiração mais alta. Mas mesmo assim, a gente conseguiu. Só que se já era impossível pra gente passar, imagina pro filho do Nelson, que era um desgraçado de um sapo. Ver ele tentando andar em silêncio era quase tão desesperador quanto enfrentar a própria Skye. Mas contra literalmente todas as probabilidades, a gente conseguiu. Quando a gente finalmente atravessa a porta, a gente sente o ar frio da noite batendo no rosto. E aí, com a distância aumentada, temos certeza. Sobrevivemos àquela casa macabra. E então, finalmente, a esperança começou a surgir. Pequena, frágil, mas o suficiente para nos fazer acreditar que talvez, só talvez, ainda houvesse uma chance pra gente sair vivo daquela desgraça. Eu não aguento mais. O filho do sapo, ele falava pra gente o quanto ele estava aliviado e animado pra encontrar o pai dele. O brilho no olhar que ele tinha contrastava com todo aquele cenário de horror. Era quase cruel vê-lo feliz assim. Principalmente quando a gente sabe da verdade. E aqui o jogo, ele é um tremendo de um filho da... Ele nos entrega uma decisão impiedosa. A gente pode escolher falar ou não a verdade pra ele. E eu não vou ficar enrolando muito aqui não, eu fui pelo justo. É melhor você lidar com uma verdade muito cruel do que uma mentira bonitinha. A gente então conta o que aconteceu com o Nelson, e o filho dele com essa notícia obviamente quebra por dentro. E meio que sem dizer mais nada, ele simplesmente se afasta, sai do nosso campo de visão sumindo na escuridão. E aqui não tem muito que a gente possa fazer para amenizar a situação, é muito doloroso, então basicamente a gente acaba tendo que meio que respeitar a decisão dele. E também, com todo respeito, assim, eu não te conheço, mas foda-se, eu quero sair vivo daqui, meu príncipe. De volta ao jardim, a gente encontra algo novo, uma passagem recém-aberta, como se o lugar estivesse se transformando diante dos nossos olhos. E seguindo a trilha, ela nos leva para um local específico. A gente vê diversas luvinhas reunidas, e entre elas também tá o Boxers e o Finger Taker. Todos eles estão voltados para um portão, e não nos resta dúvida, aquele portão é o labirinto da Skye. Ou seja, a gente está a um passo de fugir desse lugar. Mas nada nunca é simples, nada nunca é fácil aqui nesse lugar. De repente, no alto do portão, a Skye aparece. A gente não tem tempo nenhum de reagir. Ela ergue o braço e leva o apito na boca. Um som enorme, agudo, começa a cortar o ar como se fosse uma navalha. E ali um horror acontece, porque todas as luvinhas, com exceção da gente, do Boxers e do Finger Taker, literalmente morrem. Essa cena grotesca nos revela a verdade que até então estava escondida. Era basicamente esse o poder que ela tinha com o apito. Por isso que quando a gente foi fazer aquela viagem para a lagoa e ela acordou as luvinhas com o apito, elas ficavam com muito medo, porque elas sabiam que aquilo poderia matar elas a qualquer momento. Era a Skye fazendo um grande, mas um gigantesco terror psicológico com elas. E agora, diante dos nossos olhos, a Skye se transforma. O corpo dela basicamente se torna uma casca vazia, e a verdadeira Skye aflora e sai de lá. Ela é como se fosse uma figura demoníaca. E então, mais um plot twist acontece, porque ela vira diretamente pro Boxers e fala: "O que foi, querido? É assim que você vai tratar a sua mãe?" Como assim mãe, filho? Até ele não entendeu. Como assim mãe? Ela é a mãe dele. What the fuck? Tudo bem, os dois são coelhos, né? Tipo, não é muito difícil, mas... né? Mãe? Irmã, tudo bem. Mãe? A Skye então continua com sua voz carregada de desprezo, falando: "Você sempre foi fraco, Boxers. Patético. Um erro que deveria ter sido eliminado muito antes."
Só que antes da Sky terminar a frase, o Finger Taker avança. Ele salta à frente, ficando entre nós e ela. Ele sabia exatamente o que estava por vir, e a gente também. Ele se sacrificaria pra gente conseguir ter uma chance de sobreviver. E sem hesitar, a gente avança. O lugar ali fica só cada vez mais macabro, me lembrou até uma vibe meio Stranger Things da vida. E então, a gente vê o Boxers quebrando. Logo ele, que era um dos principais idealizadores dessa fuga, que estava planejando tudo isso com a mãozinha de número 8, agora ele fala que a gente precisa fugir, que ele vai ficar pra trás e que não importa o que aconteça, não importa o que a gente escute, que não é pra gente voltar pra tentar salvar ele. É como se ele realmente se sentisse culpado por tudo que aconteceu, mesmo não tendo um pingo de culpa. A cabeça dele já não funciona mais direito. E aqui, a gente não tem tempo de ficar contestando, a gente precisa seguir em frente, senão todo esse sacrifício vai ser em vão. O labirinto, ele é completamente infernal. Cada curva parece ser idêntica à anterior, cada portão nos leva mais a fundo naquela escuridão. A gente sempre sente que já passou por aquele lugar e sempre sente que alguma coisa ruim vai acontecer. Chega um momento que a gente já não sabe se a gente tá escutando a Sky, se é só os nossos passos, ou se a gente que é meio que paranoico e foda-se. A gente anda bastante até que finalmente chegamos num local. Ali é uma caverna. Ali a gente também vê duas frases esculpidas. A primeira frase diz: siga os ventos da besta e você conhecerá o seu fim. E a segunda frase é: siga seu próprio caminho e você encontrará a luz. A partir daqui, a gente sempre vai ter duas opções: ir pra direita ou ir pra esquerda. Não tem nenhuma sinalização, não tem nada que a gente possa, efetivamente reparar. O coração aqui aperta, cada escolha pesa como se fosse a última. A gente escolhe e ao atravessar, outras duas portas aparecem, direita ou esquerda. De novo, e de novo, e de novo. O labirinto, ele não é feito para ser superado, é feito para nos consumir na dúvida. Mas mesmo assim, a gente continua avançando. A cada escolha, a respiração fica mais pesada, os olhos cansados. Até que finalmente o impossível acontece. A gente está diante de algo que parece ser um portal. E é quando de repente, atrás da gente, não é Sky, é o Boxers. O mesmo cara que, alguns minutos atrás, tinha implorado pra gente não virar, não voltar por ele ou coisa parecida, agora tá implorando pra gente levar ele junto. Não faz sentido. Por que isso tá acontecendo? Que porra é essa? Ele diz que acabou percebendo que não consegue mais ficar sozinho, porque todos que ele já amou ou se importava já se foram, então ele não tem mais nada que prenda ele naquele lugar. Só que meio que não temos escolha, nem o Boxers e nem a gente, porque o portal suga. E então, agora sim, a Sky aparece segurando o braço do Boxers. Ela pergunta: é isso que você quer? Vai tirar a própria vida desse jeito. Você nem sabe o que tá prestes a fazer. Esse portal não é o que você imagina. E sendo bem sincero, não tem muito como confiar na Sky, né? Porém, ela reforça falando pro Boxers o seguinte: você não entendeu. Eu dei a vida pra você. Tudo que eu pedi, tudo que você precisava fazer era seguir as minhas regras. Eu nunca quis te destruir. Eles começam a ter uma DR gigante de família. O Boxers fala que ela nunca deu a vida a ninguém. Ela só queria que todo mundo fosse controlado por ela. Ele a chama de psico. E por fim, olhando no fundo dos olhos dela, ele fala as últimas palavras para Sky. O que ele diz é: adeus, Sylvie. Bom, o nome dela é Sylvie. Acredito que não seja um nome composto, né? Tipo Sylvie Sky. Eu não sei, eu não tô entendendo mais nada. E acredite se quiser, ali no portal começa mais um minigame, o último minigame do jogo ali pra gente. A gente precisa ficar desviando dos olhos e das coisas que aparecem no portal pra não dar dano na gente. É um minigame simples, mas assim, sendo bem sincero, é uma boa despedida. E depois disso, no finalzinho, a tela escurece. A gente conseguiu? A gente não conseguiu? Jogo. Lentamente, tudo se ilumina, e lá estamos nós, ainda uma simples luvinha. Mas pelo menos o cenário mudou. Só que a atmosfera ela é minimamente bizarra, pois estamos diante de uma casa desconhecida. O jogo ali não dá outra alternativa pra gente. Tudo que nos resta é bater na porta. A maçaneta gira, a porta range e lentamente alguém aparece. Tá, pera. Aquilo é a Sky?
A gente não tem certeza. O jogo não explica pra gente. Não dá tempo de confirmar, porque simplesmente a tela escurece. E aí aparece: fim do primeiro episódio. E pronto, de repente acaba. Tá ligado? Fiquei levemente estressado quando eu tava zerando? Sim, fiquei. Porém, temos várias teorias da comunidade, e aí que entra a parte mais bizarra do jogo, que eu vou explicar algumas teorias pra vocês, e minha teoria favorita, né? E então, me acompanhem. Lembrando que o episódio 2 desse jogo tá prestes a ser lançado, deve ser lançado ainda esse ano. Então, assim que lançarem, eu vou zerar e vou trazer aqui pra vocês. Mas vamos pra teoria final. E se o verdadeiro segredo de The Bunny Garden fosse ainda mais cruel? Talvez a Sky tivesse já um filho, mas o perdeu. E esse vazio acabou consumindo ela. E na sua obsessão em ser mãe novamente, a Sky começou a capturar crianças. Só que no mundo real, no nosso mundo. Ela fazia isso e sugava elas pra dentro do jogo, transformando cada uma delas em luvinhas, os seus filhos, criando e fazendo eles seguirem regras específicas, justamente pra não acontecer o que já aconteceu antes, dela perder um filho. E no fim, The Bunny Graveyard aparentemente não é mais um joguinho de terror de alguma furry esquisita, mas sim algo mais profundo, com personagens infantis, só que mostrados de forma bem bizarras e quebradas, com assuntos densos e muitas vezes, se você parar e analisar direitinho, você nota que são profundos também. E é desse jeito que termina o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido esse vídeo. Mano, deu tudo errado pra eu produzir ele. Tudo, literalmente tudo. Eu tô gravando com meu microfone, que é o reserva, tá ligado? Um microfone novo, que eu comprei há pouco tempo, acho que não tem nem um mês. Simplesmente morreu quando eu fui gravar o vídeo. Luz queimando, tá ligado? Mano, tudo de errado que tinha pra dar, deu. Tudo, mas eu não deixei me abalar. E o vídeo tá aqui pra vocês. Se você tá vendo, ele lançou, deu tudo certo. Se você não tá vendo, eu provavelmente acabei com a minha. Dito isso, eu só queria lembrar vocês aqui no finalzinho. Se você chegou até aqui, mano, deixa o like, isso me ajuda demais. Se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 200 mil inscritos. Talvez no início do ano que vem, talvez no final do ano que vem. Eu não sei. Eu só sei que eu tô muito contente. Muito obrigado por todo o apoio que vocês me dão sempre. Se você puder também, se torna membro, que isso me ajuda diretamente e também me faz conseguir manter esse canal principal. Tem um canal secundário, irmão, tô postando lá direto. Vai lá, clica aqui no link, tá bem na descrição. Vai direto pra lá, você vai se divertir bastante. É um tema diferente, né? Lá eu falo sobre filmes, mas é bem gostosinho de ver antes de dormir, pra dormir com aquele clima leve, tá bom? Um beijo, galera. Amo muito vocês. E lembre-se, sejam gentis. E o resto, mano... Palhaçada do caralho. Ah, mano, o resto é que se foda.